Bom, eu achava que a constelação de mapa astral, ela era a mais profunda que eu tinha conhecimento, porque um mapa, ele traz as nossas dores, traz os nossos bloqueios, traz aonde que está a encrenca, aonde que a gente emperrou, né? Então, ele é um mapa, ele é um manual de instrução. Então, a constelação de mapa astral, para mim, ela ia assim de uma forma tão profunda, falando, ó, tá aqui um bloqueio ligado a Netuno, quer dizer que é da ancestralidade, é um registro histórico, e isso afeta, por exemplo, na casa de trabalho, isso afeta o seu trabalho. Por exemplo, então ele me dá, né, o mapa astral me dá informações assim muito diretivas, muito profundas. É isso. Pode ser isso. Então, agora vamos. Eu estava falando que a constelação de mapa, bem-vindo as pessoas que estão chegando, que a constelação de mapa astral, ela me dá, né, pontos muito assertivos, assim, é o arquétipo da personalidade. Se tem lá uma tensão astrológica com Netuno, Netuno é o coletivo, é aquele bloqueio ligado a um registro histórico, a ancestralidade, que pode afetar, sei lá, a casa da saúde, a casa do trabalho. Então, o mapa, ele me dá, assim, direções muito profundas, né? Só que a hora que eu aprofundei na constelação xamânica, colocou todas as outras constelações no chinelo. Em que sentido? Ela vai em pontos de dor que estão tão enraizados, sejam pontos de dor ligados às questões de parto, às questões intrauterinas, às questões ancestrais, às questões de primeira infância, traumas do aqui e agora. E, nossa, como é que essa pessoa está tão bloqueada e às vezes a gente não consegue enxergar onde, às vezes a gente fica achando que está ligado a um registro histórico apenas. Pode estar ligado, sei lá, pode estar ligado a uma guerra X, mas o que isso afetou o meu corpo mental, o que isso afetou o meu corpo emocional. Então, a constelação xamânica, ela mostra esses aspectos que as outras constelações não conseguem atingir. E o que são esses aspectos? Esses aspectos são os fractais de alma. Como assim fractais de alma? É como se tivesse, são blocos do ego, são partes que ficaram presas naquela dor e fica naquele looping emocional, fica lá, ó, naquele disco riscado. E a pessoa às vezes não avança porque riscou o disco, entre aspas. Isso comprova a idade, né? Falar riscar disco, né? Porque acho que as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando. Então, com certeza não sabe o que é isso. Ele tem 20 e poucos anos, acho que ele pensa, disco, não sabe nem o que é. Vou falar, caiu a ficha, eu vou entender menos ainda. Menos ainda, nem tem mais isso na vida. Fica lá no looping, né? Fica lá naquele pensamento repetitivo, repetitivo, repetitivo. Isso que é o disco riscado. E não sai do lugar, e não avança. Aí trabalha o registro histórico e resgata a questão da ancestralidade. Desidentifica psiquicamente, emocionalmente do ancestral. Mas às vezes tem um bloqueio lá no corpo mental, no mental inferior ou no mental superior, que ela não consegue se conectar com o corpo causal. O que é o corpo causal? O corpo das virtudes. Então, ela não consegue entender o aprendizado, não consegue entender o propósito daquilo, fica só na dor, fica no disco riscado, fica na dor, na dor, na dor, não sai do lugar. E aí, a xamânica, ela vai nesses pontos. Esse é um diferencial, assim, que... Mas, quais são esses pontos? Esses aqui, ó, são 36 pontos marcados aqui, cada espacinho é um tipo de bloqueio que pode estar ligado ao tipo de pensamentos, ao ar, ligados às emoções, ligados às questões de sobrevivência da Terra, ou está faltando energia de fogo no sentido de energia vital. Às vezes a pessoa ficou tão deprimida, ficou tão machucada com aquela situação que falta energia do fogo. E aí a constelação vai identificar, trazer as falas da constelação, desidentificar dessas dores e ainda transmutar. E aí a gente pode usar diversos recursos para transmutar, desde o uso de animais de poder, que a Bárbara vai falar um pouquinho hoje, não só as falas da constelação, agrega, por exemplo, os instrumentos xamânicos para
mudar a vibração energética, tá o coração ali, ó, que a pessoa não consegue nem respirar direito, de tão apertadinho que tá. E aí, com o som dos instrumentos, por exemplo, aquela vibração vai vibrando nas células, nas moléculas de água ali da célula, vai mudando, a pessoa se abre, aí a gente consegue trazer as falas de cura, consegue trazer a força dos animais de poder, né? Enfim, é isso. Já comecei tagarelando, né? Eu acho que assim, é importante deixar claro que as pessoas me perguntaram, porque né, a gente fala de constelação e por que mistura, né, constelação. Eu acho importante deixar bem claro que, assim, quando a gente fala de constelação, o que a gente utiliza da constelação? O que ela significa na sua essência, trazer a ordem. Então, aquilo que está fora de ordem, a gente vai ordenar. Quando a gente fala de xamanismo, o que, que é? É o primitivo da existência humana, que está ligado ao que o Bert já trouxe, que é a nossa ancestralidade. E quando a gente fala de fractais, de energia, e aí entra os animais de poder, o que, que significa? Que qual é a nossa semelhança com os animais? Ela é histórica, ela é primitiva, ela é ancestral. Tem até o livro A Mulher que Corre com os Lobos. Por que ela traz a analogia dos lobos? É pelo instinto que todos nós temos, que é parecido com os animais. Nós temos os mesmos instintos deles. Todos eles. Nós só temos uma diferença deles, que é o nosso córtex, que é o pensamento racional. Mas todo o resto, conviver em matilha, conviver em sociedade, proteger, é animal, isso é instinto nosso. E os animais de poder, eles são até para os xamãs, para os nativos, são arquétipos de convivência, deles sentirem também parte da convivência com os animais. Porque todo mundo convivia junto, embora eles fossem a caça, eles eram muitas vezes aqueles que estavam protegendo o ser humano. Então aconteceu uma identificação. Então esse instinto primitivo que nós temos está na nossa psique. Então o animal de poder, por exemplo, que eu sempre falo que tudo é muito individual, até um animal de poder de uma pessoa. Então você não pode pegar, por exemplo, o arquétipo da águia, do lobo, do urso representa tal coisa. Então você vai se conectar com o arquétipo da águia. Mas é o teu arquétipo? É a tua conexão de alma, é a tua conexão lá atrás, ancestral, com um animal que estava na sua linhagem primitiva, que você se identificou na época? Não. É um animal que alguém designou uma característica que você se identificou ali, mas não é o seu animal. Então, dentro do curso que a gente vai dar, a gente vai ensinar vocês a trazer o próprio animal de vocês, que é o animal individual. Nós temos um totem, chega a ter até 7 animais. Então, cada animal ele traz uma característica bastante humana. Por que isso? Porque a convivência primitiva com os animais foi com que o lobo selvagem se tornou um lobo que, em troca de comida, ele dava sua proteção e recebia alimento. E aí você caçava um urso para quê? Para você poder pegar a pele daquele urso. Então, sempre houve uma troca mútua com a natureza. A natureza ela é o tempo todo. E o xamanismo ele vai utilizar, como a roda que a Elaine mostrou, os 4 elementos da natureza. Por quê? Porque nós somos seres naturais. Da onde nós saímos? Da natureza. Então, se eu sou um ser natural, se eu tenho dentro de mim água, terra, fogo e ar, eu faço parte da natureza. A natureza é uma obra de arte em si mesma. E o que acontece? Nessa pintura bioxamânica, que é o que nós trazemos aqui, a gente consegue pegar qual é a minha parte. É o emocional que está abalado dentro de uma questão ancestral, dentro de uma questão de um fractal. Né? Fractal de alma, o que é? É uma parte minha que se perdeu em algum lugar. Numa relação com alguma pessoa, eu dou um pouco do meu para essa pessoa e tomo um pouco dela para mim. Acaba que essa energia ela fica para as duas pessoas. Exatamente. Né? E aí essa questão de resgatar o seu fractal é isso, é você tomar de volta aquilo que você acabou entregando por sua própria permissão ao outro, numa relação, num trabalho. Então a gente tem lá pensamentos de ódio, de mágoa, a gente está conectado com essa pessoa. Um fractal meu emocional está ligado a essa pessoa. Então a gente vai o quê? Através desse trabalho identificar, e o animal ele é um arquétipo que ajuda a fazer isso de forma muito mais profunda e não tem nem, né? Para quem já fez, já participou, sabe o poder de um animal, né? E assim, eu acho que me veio um exemplo para falar um pouquinho do fractal, mas antes disso,
existem animais de poder que às vezes eles vêm e nos dão a força para uma determinada tarefa. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro, vinha muito um animal, né? E que eu não tenho muita afinidade, digamos assim, no dia a dia, mas naquele momento eu sentia, eu me conectava com a força da aranha, como se eu estivesse tecendo ali. Era naquele momento em que eu estava escrevendo o livro. Foi tão importante isso para mim que o livro saiu assim, ó, fluiu. Fazer parte do seu totem, né, Aranha? Provavelmente. E eu não tinha acessado antes, né? E assim, o que as pessoas chamam de fractal? Não é necessariamente algo que foi assim uma guerra de um ancestral ou uma. Às vezes, vamos supor, a gente assiste tá passando na rua, assistiu um acidente. Às vezes aquilo impacta de uma forma tão grande. Por que alguma. Vamos supor, as pessoas vão para a guerra, né? Isso é uma pesquisa americana, que os americanos fazem tanta guerra que eles têm tanta pesquisa em guerra também, claro, né? Dos soldados que vão para a guerra, 20% volta com transtornos de estresse pós-traumático. Não, mas daqueles 100%, só 20% voltou com um transtorno de estresse pós-traumático. E os 80%, por que não se traumatizaram? Daqueles que voltaram com transtornos de estresse é que já tinham traumas de infância. E aí o sistema estava tão fragilizado que eles não suportaram a guerra, por exemplo. Então, às vezes, o que vai determinar se a gente vai ter um rompimento na nossa essência, um bloqueio do nosso fractal, vai depender da genética, vai depender da resiliência, vai depender da idade em que aconteceu o trauma, do tipo de trauma, de quanto tempo a pessoa ficou negligenciada sem olhar para aquela dor, sem olhar para aquele trauma. Então, vamos supor, você está lá na rua, na calçada, tal, e aí, de repente você assiste um acidente. Dependendo da sua resiliência, das suas vivências, da sua história, parte sua é como se ficasse ali, ó, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos colados naquela dor, naquele acidente. Mas o que aquilo tem a ver com a sua ancestralidade? Nada. Tem a ver com a sua história pessoal e individual. E ficou um fractal seu, ficou uma parte, um fragmento seu ali naquela dor. E às vezes você não se dá conta de que, claro, que tem um acumulado, né? Não é só um acidente. Tem lá o dia que a professora gritou, que a mãe não sei o que, e vai enchendo o copo. E aí, de repente, naquele acidente, por exemplo, uma parte sua ficou lá. Então, é importante trazer isso. Como que os xamãs faziam? Pegavam o instrumento, normalmente o tambor, e as batidas do tambor permitiam que a pessoa fosse se desdobrando. Então, iam liberando, né, trazendo à tona para a consciência esses fractais. E aí, ufa! E aí trazia todo o entendimento de que já passou, de que nós estamos agora no ano tal, 2024. Traz imagens de hoje, desidentifica, recolhe, entre aspas, aquele fractal, usa cromaterapia mental, ervas, defumação, para cuidar daquela dor, para acolher aquela dor, tratar aquela dor para que ela possa ser reintegrada na essência da pessoa. É isso que a constelação xamânica faz. Ela vai além da constelação tradicional. E Bert Hellinger tinha muitos contatos com diversos xamãs. Né? Se a Bárbara puder até falar um pouco mais sobre isso, a gente já falou isso na outra live, mas é importante, acredito, para as pessoas não acharem que são duas malucas aí que estão querendo falar de constelação xamânica. Não, Bert já trazia isso. Né? E quem que trouxe essa informação? A Sophie Hellinger, depois que ele faleceu. Então, acho importante a gente falar, se você puder, sobre essa parte. A Bárbara é PhD em Bert Hellinger. Tanto amor que ela virou PhD nele. Eu estudo tudo. Até o que não tem, eu vou caçar para estudar do Bert, né? Eu falo que ele, para mim, eu tô passando por alguma situação e eu penso, o que Bert faria? Eu já tô nesse nível, eu tô igual a Sophie, o que Bert faria? Eu tô assim, o que Bert faria nessa situação? De tão sábio, de tão uma grande alma que ele tinha, né? Eu vou falar para Paixão chorar. O Bert, ele teve muitos contatos com muitas tribos nativas, do México, do Amazonas, de outros. O Bert, vamos falar do Bert lá no que todo mundo sabe. Ele viveu 16 anos dentro de uma tribo Zulu, que é uma tribo nativa, é a maior tribo que existe até hoje na África.
que foi uma tribo que sobreviveu ao apartheid de uma forma sem sentir nenhum tipo de conflito interno por conta daquela guerra enorme. E Bert estava lá para ajudar aquela tribo, como pedagogo. Ele ficou lá 3 anos, estudou. Então, ele teve muito contato com os nativos. As dinâmicas da constelação familiar, muitas, eu vejo que o Bert traduziu a vida dele na constelação. E uma das mais assim, importantes é o não julgar. E o quanto o grupo Zulu, ele aprendeu de ficar tanto tempo ali, a frase de constelação, para quem já ouviu, eu vejo você, vem dessa dinâmica de grupo, que é uma fala deles, da tribo. Então, o Bert ele foi percebendo que naquela vivência, o quanto que o nativo, o quanto que o primitivo traz o belo, o bom e o justo, né? Que a filosofia tanto fala. E o quanto ele foi, eu vejo que ele teve um olhar, primeiro foi a tribo Zulu que despertou nele esse coletivo primitivo, porque eles são muito primitivos lá, tem as danças ainda, embora tenha as pessoas que estudem e tal, eles estão muito ainda naquela energia, imagina na época, 1940, alguma coisa, era muito maior. Então o Bert dali, eu acho que despertou algo nele com relação às tribos. E ele foi conhecendo outras tantas. Então, cada tribo que ele conhecia, ele recebia homenagens daquelas pessoas, recebia os cocares, participava de algumas rodas, de alguns ritos. Então, era um homem completamente destituído de julgamento e de qualquer tipo de preconceito. E ele tinha o melhor amigo dele, que a Sophie trouxe isso no livro Em Memória, que foi depois que o Bert faleceu, que chama-se Tata, lá do México. Tem foto deles juntos, então eles conversavam, né? E tinha sempre uma tradutora com ele, traduzindo o que um falava para o outro, até porque Bert é alemão e o Tata mexicano, imagina que não devia nem entender a língua do outro. Então, ela disse que a humildade de Bert perante aquele xamã foi algo que ela nunca presenciou. Um homem de tamanha grandeza que é o Bert, se curvando à humildade de um xamã, porque o xamã ele veio primeiro, né? Se falar de hierarquia, o que Bert se fez? Ele se curvou a quem veio antes. Sim. Os nativos, a terra existe, nós estamos aqui graças às tribos nativas. Então, Bert tinha uma reverência muito grande a este grande homem. E o que ele aprendeu com esse xamã? A natureza, aprendeu Ele falou que nunca fez a lição de casa, que era mexer com a terra. Que era o que o xamã, o melhor amigo dele, pedia para ele fazer. Então, percebam que o Bert não ia fazer nada se não fosse genuinamente e tão coligado à sua existência. E a Sophie Hellinger também, que é uma coisa que ninguém fala, ela era uma mulher da medicina integrativa já há muito tempo antes de conhecer o Bert. Ela tem um trabalho chamado Cosmic Power, né? Energia cósmica. Vem da onde? Do universo. E o Bert participou dos seminários com Sophie. Mais de 6 seminários. E aí ele mudou o olhar para as constelações. É quando ele transita da clássica, que era colocar pai, mãe, filho, né? Ele vai para a constelação, das novas constelações, que é o movimento do espírito. E é um movimento antigo já. Então, às vezes, as pessoas ficam, às vezes, no pai e na mãe. Isso é lá 50 anos atrás, 40, não sei, que no começo de Bert Hellinger. Quando ele ainda não, talvez não existisse a Sophie na vida dele. Quando ela entra, muda completamente, né? Então, a gente tem essas informações, e até mesmo o jeito que eu constelo hoje é muito diferente do quando eu comecei lá 18 anos atrás. É muito diferente. A gente vai agregando, né, neurociência, agrega apometria, agrega agora o xamanismo, agrega astrologia, e aí as coisas vão, né? Eu lembro da Sophie uma vez no seminário falando: uma constelação é uma intervenção cirúrgica na alma de uma pessoa. E é mesmo. Então, se você, nossa, é profundo. E se você tem ali vários recursos, por que não usar, né? E a Bárbara falou da tribo Zulu. Eu lembro de um estudo, de um jeito dos índios Silks trabalhar, que é assim, sentar na roda, na fogueira, comer lá doce de abóbora. Vocês vão comer no nosso curso essa receita Silks da Cota, exclusiva lá desses índios. Não é igual o nosso doce de abóbora aqui, não, com os ingredientes de lá. E vão contando para os mais novos, ensinando sobre a caça e tal. E eles têm um bastão, eu vou pegar um lápis aqui, para simbolizar um bastão todo enfeitado, né, com penas e tal, que é o bastão da fala. Só pode falar quem está com o bastão naquele momento. Significa que todos os outros estão com os ouvidos abertos.
Numa conversa hoje, o que a gente faz? A gente escuta, já está pensando no que a gente vai responder. Se eu já estou pensando no que eu vou responder, eu já parei de ouvir. Então, eu já não estou nem respeitando mais o ponto de vista. Não estou nem respeitando mais o que a pessoa tem a dizer, porque eu já estou querendo responder. Então, quando a pessoa para e escuta, olha a sabedoria indígena. Então, é essa sabedoria que a gente quer trazer. Como que os pajés lá na tribo faziam? Sentava com a pessoa, tocava, que eles chamavam de resgate, não sei se é esse o termo, mas é o termo que foi traduzido, resgate de alma, que são os fractais. Então, conforme eles iam tocando tambor, vinham as imagens, sensações, e o xamã ia resgatando e conversando com a pessoa. Ele ia constelando. Sim. Né? Se o negócio estivesse muito profundo, o xamã tomava um pouquinho de alguma raiz, de alguma bebida, o xamã, não era a pessoa. Para ele ter contato que ele chamava dos espíritos da floresta, ou seja, ampliar mais a consciência dele, na verdade, não era espírito nenhum, para acessar mais ainda o inconsciente da pessoa, para identificar onde estava o bloqueio. E aí conseguir trazer a consciência, trazer à tona e desidentificar, trabalhar, ressignificar. Então, hoje a gente percebe que tem uma grande, sei lá, adulteração das medicinas, né? De como usar tudo isso. No nosso curso, a gente não vai trazer assim o tem que tomar ayahuasca, o rapé. Não é nada disso. É o conhecimento xamânico dentro da constelação. Né? Ou seja, falei demais. Essa sabedoria mesmo, que é o que eu falo que tem entre os dois, né? A analogia entre a própria filosofia sistêmica, que é olhando a ancestralidade, honrando, cumprindo as ordens do amor. Os índios nativos fazem isso, até do bastão que fala, é sempre o mais velho, o ancião que começa falando, então passa do mais velho, depois até chegar no mais novo. Então isso é um respeito à hierarquia, então existe uma ordem ali. E o que existe de mais primitivo que a gente conhece são os índios nativos, são as tribos. Né? Tudo que a gente. O contato maior que a gente recebeu ancestralmente, biologicamente, é o contato de um índio com uma natureza, com um animal, né? Com uma selva, um nativo. Não assim que ele nasceu, né? Ninguém nasceu com roupa, eu acho, né? Todos já fomos parte de uma tribo um dia. E a gente traz essas memórias, é o que você falou, né? Do fractal. Então, de repente, passei por alguma coisa e eu senti um acidente, não vivi um acidente, mas uma parte minha já vivenciou algo parecido. Um medo da pessoa morrer, um medo de se machucar. Isso quem nunca viveu? O ancestral nosso nunca viveu. Não existe vida sem trauma. Sim. Não existe. Então, existem vários fractais nossos. Nascer é um trauma, gestação é um trauma. Sim. Então, tem vários fractais nossos. Então, às vezes, a gente está tão fragmentado que a gente não está na essência, na vida, com força, com plenitude. E o resgate desses fractais é fundamental para a gente se integrar. E às vezes são bloqueios assim, né? Por exemplo, eu fiz uma constelação semana passada e toda hora cai uma ficha. Nossa, é por isso que talvez eu tenha esse sentimento. Deixa eu anotar aqui que eu preciso trabalhar isso também. Então eu vou construindo o quebra-cabeça, porque são coisas que aconteceram na vida que vão nos fragmentando. Daí a importância da gente se reintegrar. E é essa possibilidade da constelação xamânica. Ela vai reintegrar as nossas partes perdidas para que a gente possa estar pleno, né? E assim, os anjos, os guias, os mentores, o espírito da floresta, como cada um queira chamar, eles podem até nos ajudar como nos ajudam. Mas a nossa parte é só a gente que pode fazer. E se a gente às vezes está fragmentado, a gente perde a força, perde o propósito da vida, perde o aprendizado, né? E aí fala assim, poxa, e aí? Eu vou ter que dar conta, inclusive da minha inutilidade, digamos assim, da minha existência. Porque eu não aproveitei esse aprendizado, certo? Sim. Bom, sexta-feira a gente vai fazer uma live fechada no Zoom. Então eu vou... O meu telefone tá na bio do Instagram para vocês mandarem o WhatsApp pra gente
Vou colocar nos grupos também essa live fechada para a gente conversar mais profundamente, às 2 horas, sexta-feira, às 2 horas, para a gente conversar mais profundamente sobre o xamanismo, sobre a constelação xamânica, aproveitar a força dos nossos ancestrais, porque os índios vieram primeiro aqui, né? Eles são os nossos ancestrais, são os ancestrais desse planeta, as tribos, não só os índios, todas as tribos de diversas etnias. E um curso que vai acontecer no dia 15 e 16, online, dia 15 e 16, e dia 30, presencial, para quem estiver em São Paulo. A gente vai fazer um grupo presencial de constelação, praticar bastante. E no dia 15 e 16, a teoria e a prática individual com a roda de cura. Tá? O link também está na bio do meu Instagram, o link da inscrição e também do meu WhatsApp, se quiser tirar dúvidas comigo, com a Bárbara, enfim. Super bem-vindos. O que mais a gente pode hoje? Tem dúvida, gente? Outra semana tinha bastante perguntas. Que acho que o povo tá almoçando, né? Tá minha irmã, tava meu sobrinho, tava só, acho que a família veio falar oi pra mim, eu tô com saudades. Os que escreveram foi... Mãe Bárbara. Tem o Edu aqui, bem-vindo. Dúvidas, pessoal, sobre a constelação xamânica? Vocês sabiam que Bert Hellinger já praticava a constelação xamânica porque ele tinha muitos contatos com xamãs? Inclusive o Tata, por exemplo. Sexta-feira a gente vai falar um pouco mais de como acontece essa constelação, né? São vários círculos, círculo externo, círculo interno, não só as kivas, que são as pedras onde estão os bloqueios, de como acontece essa constelação. Isso na live fechada, uma live exclusiva, na sexta-feira, certo? E para quem se inscrever hoje, vou dar um presente aqui. Vou dar o acesso ao meu livro, um livro digital sobre constelação curativa, que foi escrito com muito amor, com muito carinho. Né? Tô devendo o livro aqui para algumas pessoas, agora que eu me lembrei aqui que eu esqueci de mandar o link, me perdoem, já vou mandar. É tanta coisa, gente. Tá? Super bem-vindos. Sexta-feira, live fechada, às 2 horas, inscrevam-se. Link do curso também. Quem se inscrever hoje, me manda um oi no WhatsApp que eu mando o livro também, tá bom? É isso. Uma coisa a mais, Bárbara? Não, acho que a gente falou já, né, que a gente se propôs, assim, mais um pouco de degustação para as pessoas entenderem o que é esse tema tão absurdo que, né, nossa, como assim? Não, gente, é mais tranquilo do que vocês imaginam. É isso mesmo. E é transformador também, né? Muito. Nossa. É outro nível, é outro degrau. Então, vamos plantar essa sementinha no planeta, certo?